Olá, meus irmãos e minhas irmãs, eu sou William Gonçalves e vamos para mais uma reflexão na luz do Espiritismo. Se você tem gostado dos conteúdos aqui do canal, se inscreva, curta os vídeos e compartilha com as pessoas que você acha que precisa ouvir essas reflexões com os amigos espíritas, espiritualistas, enfim. Conto aí com a colaboração, com a ajuda de vocês para fazer o canal crescer um pouquinho, para que essas reflexões cheguem um pouco mais longe, beleza? Nós estamos comentando o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 13, item 9, a caridade moral e a caridade material. Lembra que quando a gente começou as reflexões, eu trouxe do Evangelho, buscais e achareis, e eu sempre falava, olha gente, às vezes um parágrafo do Evangelho segundo o Espiritismo dá para nós fazermos umas 10 reflexões. E isso é bem verdade. Esse capítulo, por exemplo, é um item, o item 9, a caridade moral e a caridade material, que deve ser, dependendo do volume do Evangelho que vocês têm em mãos, deve ser uma página e meia, a duas, vai depender do tamanho da letra. Nós conseguimos fazer umas 6, 7, 8 reflexões. Por quê? Os espíritos superiores falam muito entre linhas. Então, quando muita gente acha que aprende o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, lendo apenas uma vez, lê do engano. Você tem que ler, reler, estudar, grifa as partes importantes, releia em outros momentos, porque cada momento que você lê, você vai ter uma interpretação e às vezes você está passando por um momento difícil na sua vida, quando você lê, você ouve falar sobre o Evangelho, você acha, encontra naquelas palavras, literalmente, o que vai te ajudar. Não que vai te ajudar fisicamente a sair do problema, mas vai te dar uma pulsão, uma força, uma energia para que você possa caminhar, para que você possa sair da sua zona de conforto. Então, eu reitero uma dica que eu já dei aqui no passado. Quando você tiver com algum problema, com alguma aflição que está te afligindo muito, que você não consegue raciocinar, que você não consegue fazer uma prece, a primeira dica é leia, abra o Evangelho, leia uma parte em voz alta. Lê uma vez, não entendeu? Leia duas, leia três em voz alta. E depois faça uma prece. Vai fazendo isso. William, vai adiantar. Às vezes você está com uma dívida e uma conta para pagar, vamos supor, algo físico. Vai adiantar você ler o Evangelho? Vai. Porque aquelas palavras vai acalmar o seu coração, vai acalmar a sua mente. Vai deixar que a espiritualidade te intua, porque você vai subir o seu padrão vibratório. O que acontece quando a gente está com algum problema, alguma dificuldade, é que o nosso padrão vibratório abaixa, a gente fica nervoso, ansioso. Muitas pessoas dão dor de cabeça ou diarreia, porque isso são órgãos de choque do organismo. Então, quando a energia chega de um movimento brusco, isso pode atacar, por exemplo, o seu intestino, você pode ter uma diarreia súbita, você pode ter uma dor no estômago, uma dor de cabeça, tem gente que tem tonteira. Então, quando você está passando por um problema grande e você tem esses sintomas físicos junto com uma angústia, tenta fazer isso, leia em voz alta, ore. Claro que não vai se materializar o espírito ali e resolver o seu problema, até porque nós temos o nosso livre arbítrio. Mas, se nós estamos indo em busca de uma ajuda, os espíritos não irão deixar de dar uma intuição. Se eles não conseguirem intuir ali naquele momento, eles vão vir na hora do sono. Eles podem intuir alguém da sua família que não esteja num padrão vibratório tão inferior como o que você está naquele momento. Então, na dúvida do que fazer, faça isso e peça: Jesus, me intua, direciona, guia os meus passos, me ajuda nesse problema, porque agora, por agora, eu não tenho forças, eu não tenho como resolver. Sem dúvida nenhuma, gente, nenhuma oração, nenhum pedido fica sem resposta. Então peça, confia e aguarde. Olha, o nosso capítulo que a gente está comentando é a caridade material e a caridade moral. Isso que você pode fazer,
orar por você, pedindo uma direção, é uma caridade moral para você mesmo. Então a gente tem que aprender a fazer a caridade para nós, para a nossa família, para os nossos amigos, para que também nós consigamos fazer a caridade para aquelas pessoas que a gente não gosta tanto, para aquelas pessoas que cometeram um crime, que você não concorda com o jeito que elas falam. Porque a caridade verdadeira é a caridade para com todos. Mas se você ainda não consegue fazer para com todos, comece exercendo ela em família, com as pessoas que você gosta e com você mesmo. Mas é exercendo mesmo, gente, porque a caridade é o trabalho despretensioso, é o trabalho sem pensar em recompensas. Então não ache que você vai começar a fazer caridade, que as pessoas vão jogar buquê de flores na sua frente, vão te abraçar, vão falar muito obrigado, vão começar a orar por você. Não. É óbvio que muitas pessoas vão ter o sentimento de gratidão, vão ser super agradáveis com você, mas muitos não vão compreender a sua caridade, seja ela moral, seja ela material. Muitos não vão compreender por que você está fazendo isso. As pessoas vão falar, poxa, fulano tá estranho, tá agindo diferente. Porque a mudança é isso. Esses dias eu estava lendo uma frase, eu achei até curioso, porque falava assim, eu não lembro o autor. Quando você começa a tratar as pessoas da mesma maneira que elas te tratam, elas acham que você está estranha. Porque a gente não se conhece, os nossos defeitos. Então, por isso que quando às vezes uma pessoa relata para você, por exemplo, um defeito seu, ou fulano, você é muito grosso em tal ponto, ou você faz isso e isso é errado, a pessoa leva um susto. Porque nós não temos costume de nos conhecer. E quando a gente começa a fazer a caridade para o outro, a gente abre uma porta para conhecer o outro também. Porque a gente vê como que o outro é receptivo, em qual nível está o orgulho do outro. Então a caridade ela ajuda de diversas maneiras. Se você ainda não faz a caridade, eu acho muito difícil, porque todo mundo faz a caridade em algum momento da vida, seja ele para um animal ou para para a casa que mora, para a família. Mas se você ainda não faz de maneira diretamente, eu te convido. Faça uma experiência em prol da caridade material e em prol da caridade moral. Beleza? Nós separamos nos outros capítulos a diferença da caridade moral e da caridade material. A caridade moral é aquela que você faz sem utilizar utensílios materiais, mas não é que não são materiais, porque, por exemplo, se eu envio um pensamento positivo para uma pessoa, é algo material, porque o pensamento é matéria e ele chega a outra pessoa. Mas a caridade material é aquela mais, por exemplo, fazer um jantar e levar para uma pessoa em situação de rua. Se você quiser, por exemplo, fazer uma caridade moral junto, você leva o jantar para aquela pessoa, mas também ora, dá o seu exemplo, estimula ele a se melhorar, a sair daquela situação, sem agredir também o direito dele de livre-arbítrio, tá, gente? Muita gente acha que a caridade moral você deve ferir o direito do outro de ser como ele quer ser. Por isso que o exemplo é sempre o maior atributo, a maior ferramenta do cristão. Porque você pode sim direcionar o outro vem te perguntar, você explica, olha, na minha religião, do jeito como eu enxergo o cristianismo é assim, mas o seu exemplo é que vai falar, porque nós somos observados o tempo todo. Jesus já falava, cuidado com a multidão invisível que está do seu lado, porque nós somos observados o tempo todo, sejam por encarnados, sejam por desencarnados. Seja por pessoas que gostam de nós, sejam por pessoas que não gostam de nós. Seja por crianças que nós influenciamos, sejam por idosos. Então, o espírita que quer, na verdade, a reforma íntima, ele tem que começar assim a mudar os seus atos, entende? É claro que não vamos conseguir vencer tudo da noite para o dia, beleza. Mas, pelo menos a tentativa já é um caminho para o êxito. Então vamos tentar. Lá no capítulo, a irmã Rosália fala o seguinte, no item 9 do capítulo 13. Eu quero que vós compreendais bem o que deve ser a caridade moral, que todos, absolutamente todos podem praticar. Que materialmente, ela fala, nada custa, e que não obstante, é a mais difícil de se impor em prática. Gente, Você pega lá, você tem um dinheiro para dar, você vai dar para a pessoa, você se sente feliz, acabou. Agora, a caridade moral
depende do seu esforço próprio, do seu controle emocional, de controlar suas más tendências, as suas raivas, as suas dúvidas, de suportar o outro como ele é. Aí a irmã Rosália vai explicar, olha, a caridade moral consiste em vos suportardes uns aos outros. O que menos fazei nesse mundo inferior. É claro, gente, a gente menos faz isso. Qualquer pessoa que vai de contra o que a gente pensa, que nos critica, que nos humilha, a gente não suporta. Isso dentro da nossa família, pessoas que a gente conhece, que a gente ama. Agora, imagina as pessoas de fora, que a gente não tem nenhum compromisso. Mas não vamos esquecer do que a irmã Rosália falou lá no capítulo, no item anterior. Muitas das pessoas que ela suportou, que ela ajudou, que ela orou, quando ela chegou no plano espiritual, ela percebeu que eram parentes, amigos de outras encarnações. Então ninguém cruza o seu caminho por acaso não, lembre sempre disso. Os colegas de trabalho, os amigos de faculdade, de escola, as pessoas do centro espírita, do núcleo religioso que você trabalha, os vizinhos, tá? Os amigos dos seus filhos, das suas filhas. Então fique atento, a caridade deve ser estendida a todos e todas. Há um grande mérito, a irmã Rosália fala, em saber calar para que um tolo possa falar. Isso também é uma forma de caridade. Quantas vezes você está vendo que a pessoa está falando uma coisa errada, uma coisa que está te angustiando, que está angustiando a ela. Mas, gente, uma coisa, faça essa caridade. Deixe uma pessoa com menos informação, com menos esclarecimento falar. Sabe por quê? É falando que nós aprendemos. É falando que eu me auto-escuto, que eu interpreto o que eu falo. Faz uma experiência, por exemplo. Faz o que eu estou fazendo aqui. Se grava e se ouve para você ver. Você vai ver que você, quando você se ouve, parece uma outra pessoa de verdade. Muitas pessoas falam, nossa, William, às vezes eu ouço seu áudio e parece uma outra pessoa. Mas por quê? Porque quando eu ouço o que eu falo, sai de uma maneira diferente. Sai com a emoção do momento. Sai palavras que eu uso cotidianamente. Muitas das vezes pode ser um espírito bom ou ruim inspirando. Espero sempre que seja um bom. Mas é diferente. Muitas pessoas, quando o WhatsApp começou, olha que curioso, que as pessoas aprenderam a mandar áudio. As pessoas, quando se ouviam, assustavam. Poxa, minha voz é dessa maneira, eu falo dessa maneira, olha, eu esqueço pontuações em certos momentos, eu gaguejo nessa parte. Por quê? As pessoas não se auto-escutam. Então é muito importante a gente deixar que uma pessoa fale, que nós escutamos. Mas, gente, escuta com atenção, olha no olho, passe para a pessoa que você está realmente ali ouvindo, integrado à escuta dela, porque naquele momento você vai estar ajudando ela, você vai estar se ajudando, você vai estar fazendo a caridade, você vai estar modificando o ambiente. E a pessoa, muitas das vezes, alguém vem desabafar com a gente não fala nada, ou fala pouquíssimas palavras, e naquele momento ela encontra uma solução. Sabe por que ela encontra uma solução? Porque ela se escuta, e na hora que ela está se escutando, muitas das vezes, ela levanta um pouquinho o padrão vibratório e tem uma intuição ali. Ou se não, por ela desabafar, por ela limpar a chaminé, como Freud dizia, a teoria de limpar a chaminé, quando você fala, você tira o excesso, você consegue ter novas intuições, você consegue perceber. Então, às vezes, um colega do trabalho vem lá desabafar com você, um amigo do centro espírita, e você dá a menor importância, não quer ouvir, sai correndo. Não, ouça, tira aquele momento, um momento pequeno para fazer a sua caridade moral. Ore depois pela pessoa, dê o seu exemplo, porque isso tudo é caridade moral, e você vai ter certeza, eu posso te garantir que a pessoa vai melhorar. Nós precisamos limpar as nossas chaminés, falar, interpretar. Não é sair por aí falando igual pelos cotovelos, porque, obviamente, nós precisamos do silêncio também para nos ajudar. Há momentos certos, há pessoas certas para falar. Mas se tiver a oportunidade de falar, fale. E também, se você tiver a oportunidade de ouvir, ouça. Beleza? Eu vou parando por aqui. Eu agradeço imensamente a companhia de vocês. Muitos que têm comentado aí que estão gostando da reflexão, eu agradeço. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Até a próxima reflexão. Nós continuamos com a caridade material, com a caridade moral. Vamos ainda trazer outros apontamentos sobre ela, mas vai pensando sobre isso, porque esse item é muito importante. Até a próxima. Fiquem com Deus.